Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Matéria de hoje, novo método para a leitura da Bíblia. Este método foi desenvolvido para ajudar você que está começando agora o estudo da palavra de Deus. E no que consiste este método? Nós ordenamos a Bíblia do menor livro para o maior. Os 66 livros foram ordenados desta forma. Já lemos, já estudamos mais de 30% dos livros da Bíblia, em poucas aulas. Elas estão disponíveis para você aí no playlist Lendo a Bíblia em Minutos. Vale a pena conferir. Tudo que eu ensino, eu tiro da Bíblia Apologética com os Apócrifos, esta Bíblia, que é publicada pela nossa instituição, o ICP, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no combate às seitas e heresias. Mas depois eu falo como você faz para adquirir um exemplar. Chega de moleza, vamos trabalhar. Novo método para leitura da Bíblia. Nós estamos estudando agora os livros da Bíblia com 5 capítulos. Com 1 nós já estudamos, com 2 só tem um, já estudamos, com 3, com 4. Todos já foram estudados, estão disponíveis aí. Já estudamos Lamentações, 1 Tessalonicenses, Tiago e hoje nós vamos estudar a primeira Epístola Universal de Pedro. Vai ficar faltando com 5 capítulos apenas a primeira carta que João escreveu. Então, Epístola Universal, ou primeira Epístola Universal de Pedro. Bem, no texto que está lá no primeiro capítulo da primeira epístola que Pedro escreveu, no versículo 11, diz assim, uma partinha do versículo: indagando que tempo ou que ocasião de tempo. Olha que interessante. Bem, aí as testemunhas de Jeová, conhece as testemunhas de Jeová? Então, empregam este texto para tentar justificar a tese dos lampejos de luz, por meio dos quais visam amenizar o embuste das falsas profecias de 1914, 1925, 1975, além das muitas mudanças em sua doutrina. Então veja, a Bíblia classifica quando uma pessoa fala em nome do Senhor e aquilo não acontece, de falso profeta. A Bíblia é clara sobre esta definição. Mas as testemunhas de Jeová, para justificarem as falsas profecias da liderança do corpo governante, dos seus fundadores, dos seus presidentes, lançam mão então daquele texto, dizendo lampejos de luz. Mas não é isto que o texto está dizendo. Vamos para a resposta apologética. O texto bíblico em estudo não se refere às supostas expectativas erradas por parte dos profetas das testemunhas de Jeová. Ao contrário, a declaração de Pedro está relacionada às profecias a respeito do Messias e da salvação que traria. Embora os profetas não soubessem profundamente quando o fato se daria. Continua. Quanto a isso, esclarece o versículo 12, não para si mesmo, mas para nós, o que significa que a vinda do referido Messias não ocorreria no tempo dos profetas, mas posteriormente, ou seja, entre Pedro, seus contemporâneos e as gerações futuras. Está vendo? Esta é a interpretação do texto. Vamos para o capítulo 13, versículo 19 da primeira epístola que Pedro escreveu, Epístola Universal. Pregou aos espíritos em prisão. Olha, texto delicado. Mas vamos para o que ensina o mormonismo. Já viu falar do mormonismo? Se você não conhece a história do mormonismo, está aí disponível aí num playlist só sobre o mormonismo, tá bom? Ensina que este texto comprova que entre a morte e a ressurreição, Jesus esteve realizando um trabalho missionário no lugar em que se encontravam os mortos.
dando-lhes oportunidade para que fossem salvos. Está vendo? É isso que ensina o mormonismo. Resposta apologética, resposta de defesa. A Bíblia diz enfaticamente que o homem tem apenas uma oportunidade. Hebreus 9:27. E o que diz Hebreus 9:27? Está aqui, olha. Hebreus 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Viu? O texto é claro, morrerem uma vez, depois disso o juízo. Vamos continuar? A morte sela o nosso destino eterno. Aí vem a citação de Lucas no capítulo 16, de 19 a 31. Jesus afirma na passagem do rico e Lázaro que o justo não pode passar para o lugar onde estão os injustos. Lucas 16 e 26. Além disso, não existe ninguém inocente perante Deus. Todos serão julgados de acordo com a luz que tiveram. Aí vem a referência para você conferir, dá um pause aí, confere na sua Bíblia. É importante ressaltar que Pedro usa estas pessoas como exemplo de castigo eterno e não de salvação. É só ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, dos versos 4 ao 9. A ideia de que a salvação está sendo oferecida no mundo dos espíritos está fora de cogitação. Primeira carta, ou melhor, primeira epístola ou carta que Pedro escreveu, Universal, capítulo 13, verso 20. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, veja que interessante. As testemunhas de Jeová, de novo, e o catolicismo romano, veja só como interpretam esse texto. Associam a arca de Noé, que salvou 8 almas do advento diluviano, às suas respectivas instituições religiosas, afirmando, cada qual ao seu modo, que representam de forma figurada a única arca que salva. Você sabia disso? Para o catolicismo romano, só lá existe salvação. E para as testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Só lá existe salvação. Resposta de defesa, resposta apologética. O paralelo aqui não diz respeito à arca como simbologia de nenhuma igreja ou religião. Na verdade, a representatividade está relacionada à água que, na ocasião do dilúvio, destruiu os pecadores, mas sustentou a arca de Noé para a salvação das 8 pessoas. No advento da graça, esta mesma água destrói o homem pecador, sepultando-o, mas em seguida oferecendo-o ao mundo como salvo, amparado pela arca, que é Jesus. Portanto, quem salva é Jesus, não um grupo religioso. Essa é uma característica de seita, o exclusivismo religioso. Então, lembre-se sempre, quem salva é Jesus. Bem, estamos quase concluindo. 36,36% da leitura dos livros da Bíblia. Viu como é fácil estudar desta forma a palavra de Deus? Está aí na tabelinha. Quando nós atingirmos os livros da Bíblia com 10 capítulos, então nós chegaremos a 48,48% da leitura dos livros da Bíblia. Quase 50%, tá bom? Olha, na próxima aula eu vou continuar esta carta que Pedro escreveu, porque tem mais textos que nós comentamos na Bíblia Apologética. E se você puder, tiver condições, aproveita e peça um exemplar. Olha que linda que é a Bíblia Apologética com os apócrifos. Ela foi publicada pela nossa instituição no ano 2000, a primeira edição. Depois nós tivemos a Bíblia Apologética, e agora, por último, esta é a terceira edição, Bíblia Apologética com os apócrifos. São aqueles livros que estão a mais na Bíblia Católica, aqueles 7 livros que eu comento em uma das aulas da semana, tá bom? Então, se puder adquirir, é só acessar o nosso site, o www.apologetico.com.br,
www.icp.com.br, e lá tem a especificação da Bíblia direitinho, o que ela contém e o valor. Nós parcelamos o seu investimento e o frete é por nossa conta. Agora, se não puder adquirir, não tem problema, tem muito material gratuito no nosso site, vale a pena visitar o nosso site. Eu vou deixar o link aí embaixo, se você puder, copie o link e cole no teu WhatsApp e envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína Palavra de Deus. Dá um toque aí, faz a sua inscrição, se você ainda não fez, dá um toque no sininho, assim todo dia eu subo a aula, você é avisado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.